Paramos no terceiro parágrafo, tá bom? Então, apenas para você recordar, pode abrir aí sua confissão de fé, tá? O terceiro parágrafo. Eu vou só recapitular porque a gente já avançou um pouco no terceiro parágrafo. Este arrependimento salvífico, diz o texto, é uma graça evangélica pelo qual uma pessoa, sendo pelo Espírito Santo, feita sensível aos múltiplos males do seu pecado, pela fé em Cristo, humilha-se por aquele com a tristeza segundo Deus, ódio ao pecado e autoaborrecimento, orando por perdão e pela força da graça, com um propósito e esforço por suprimento do Espírito, para andar diante de Deus, agradando-lhe em todas as coisas. Basicamente, o terceiro parágrafo vai falar sobre o senso de pecado, feito sensível aos múltiplos males. E não só isso, mas também depositarmos em Cristo a confiança necessária para buscarmos o perdão. Tá? Então ele vai trabalhar o arrependimento unido com a fé. É isso que o terceiro parágrafo vai dizer. Porque muitas pessoas têm uma tristeza segundo o mundo. Mas a tristeza falada aqui no terceiro parágrafo é tristeza segundo Deus. Então não é uma tristeza para a morte. É uma tristeza para a vida. É uma tristeza para o perdão. Porque Cristo é aquele que nos justifica, irmãos. É isso basicamente que o terceiro parágrafo vai abordar. Aqui eu dei uma definição de arrependimento. A linha amarela diz: arrependimento para a vida é uma graça salvífica pela qual o pecador, tomado por um verdadeiro senso de pecado e apreensão da misericórdia de Deus em Cristo, sentindo tristeza e ódio por seus pecados, converte-se deles para Deus com firme propósito de esforçar-se para uma nova obediência. Tá? Essa definição, amados, é encontrada no catecismo, no breve catecismo de Westminster, tá? A pergunta 87. E você percebe a semelhança com o texto da nossa confissão. Tá bom? Então, podemos utilizar o catecismo de Westminster? Podemos. Desde que ele seja subserviente àquilo que nós seguimos. Tá? Então, aqui não teria problema algum. Uma das definições também no terceiro parágrafo é de que o arrependimento é uma graça. O que significa isso? Que é dom de Deus. O arrependimento é uma graça salvífica. Ao chamar o arrependimento de uma graça, o breve catecismo deixa claro que se trata de um dom de Deus. Tá? Então é isso que tem que ficar claro. Quando nós chamamos as pessoas ao arrependimento, arrependam-se. Não significa que a pessoa tenha capacidade para fazer aquilo. Mas sim que se trata de um chamamento. E de que Deus, na sua infinita misericórdia, pode conceder arrependimento para aquela pessoa. E nós não paramos apenas no arrependimento. Nós falamos arrependam-se, destacando o nosso débito, a nossa culpa diante de Deus, os nossos pecados, mas sempre apontando para aquele que nos justifica. Para aquele que nos tira de um estado de trevas para um estado de luz. Então é isso que nós temos que ter em mente. Arrependimento é uma graça salvífica, é um dom. Tá? Aqui eu comecei a abordar as raízes do arrependimento, tá? Que no caso irão ser 4. Tá? Olha lá. Isso também já passei. Um verdadeiro senso de pecado e apreensão da misericórdia de Deus. Veja só, amados, as Escrituras fornecem ao menos 2 ilustrações. A primeira é descrita no Salmo 130 e depois veremos o filho pródigo, que eu já abordei também na última aula, tá? Olha o Salmo 130. O salmista diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia?
Olha aqui ele recorrendo a Deus. Mas contigo está o perdão. Muitas pessoas param, né? Não tem esse verso na sua concepção. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. A mesma coisa acontece com o filho pródigo. Quando ele cai em si, ele lembra da casa do seu pai. E ele retorna. Tá? Então a fé em Cristo vai ter esse papel. Unido com o arrependimento, ele vai nos levar àquele que nos tira desse estado de miséria. Tá? Dentro das raízes do arrependimento, e voltando lá no primeiro parágrafo, onde eu dei 3 elementos do arrependimento, onde age o arrependimento, os irmãos estão lembrados? Quais são os 3? Exatamente. Intelectual, emocional e volitivo, né? A volição do homem. Aqui estamos revisitando um pouco isso, para frisar bem. Olha só, o que significa essa frase? Tal senso de pecado é descrito pela confissão como sendo feita sensível aos múltiplos males do seu pecado. Isso é do texto, tá? Do terceiro parágrafo. Muito obviamente, isso não é um mero assentimento ou admissão intelectual. Não é apenas um senso de perigo dos efeitos negativos dos nossos pecados. Não é apenas um senso da impureza, da culpa do pecado de modo generalizado. É claro que se trata de um senso ou experiência da impureza e culpa dos nossos próprios pecados diante de Deus. As expressões do Salmo 130 das profundezas e quem subsistirá ou quem escapará ilustram um verdadeiro senso de pecado. Salmo 51 também, quando Davi fala contra ti, Senhor, apenas contra ti eu pequei. É um senso. Ele é sensível, coisa que não encontramos nos ímpios. Pecam deliberadamente e não sentem nada. E quando você fala, você está pecando contra Deus. Eles não têm como sentir isso. Um eleito já sente, irmãos. Um eleito ele já sente que está ferindo Deus. Porque nós estamos em uma relação com o nosso Pai, por intermédio de Cristo. E claro que se ele odeia ao pecado e os seus filhos pecam, existe sim um efeito quanto a isso. Por isso que ele nos castiga. Hebreus capítulo 12. A apreensão da misericórdia de Deus em Cristo, segunda raiz. Muitas pessoas têm chegado a alguma experiência pessoal da culpa, impureza e perigo dos seus pecados, e ainda assim não sabem nada sobre o arrependimento verdadeiro. O exemplo clássico dessa realidade é Judas. O exemplo marcante, né? Diga-se de passagem. E Judas teve um verdadeiro senso de seu pecado, mas lhe faltava a apreensão da misericórdia de Deus em Cristo, faltava fé. Ele caiu em si também, Judas. Judas chorou? Chorou. E o que o levou a chorar? Reconheceu que aquilo que ele fez foi traição. Mas ele confiava em Cristo? Ele amava Cristo como Salvador da sua alma? Não. Então foi uma tristeza segundo o mundo e não uma tristeza segundo Deus. Tá? Devemos saber que o arrependimento é inseparável da fé. Uma percepção da misericórdia de Deus em Cristo é a fé no Salvador. Isso porque as ofertas da misericórdia de Deus sempre acompanham seus apelos ao arrependimento. Então existe, amados, juntamente com o arrependimento, o caminho para com Cristo. O arrependimento verdadeiro envolve voltar-se para o Senhor Jesus Cristo. Atos 9, 11, 21. Cuidado com o remorso ou uma convicção pelos seus pecados que esteja desacompanhado de uma apreensão de misericórdia em Cristo. Um senso de angústia e miséria. Embora seja uma raiz do arrependimento, por si só, não é o arrependimento. É isso que eu falo na ceia, irmãos. Para membros. Certamente, quando examinarmos a nós mesmos, quem terá condições? Mas por que participamos? Justamente porque o cálice representa o seu sangue. E o seu corpo é aquilo que nos alimenta, que nos une.
ceia representa justamente a fé que eu tenho nele. Então eu busco esse arrependimento, eu confesso a minha culpa, mas eu não posso esquecer da fé. Não tem nem como você fazer isso se você é um eleito de Deus. Então recorremos a ele. Tá? Então o senso de pecado, irmãos, ele tem o seu limite. Agora, se você ser dominado somente pelo senso de pecado, sem a fé, você não vai conseguir nem viver. Ainda mais numa igreja como a nossa, que constantemente está batendo nessa tecla de pecado. Ah, por que, pastor, você fala tanto de pecado? É proporcional ao quanto nós pecamos. Todos os dias. E se você abrir as páginas deste livro chamado Bíblia, o que você encontrará? Cristo falou mais de céu ou de inferno nos evangelhos. Entendem? Então nós temos que entender isso, amados. Tá? Que o arrependimento tem que ser acompanhado pela fé. Marcos 1,15, arrependam-se e creiam. Joel 2,12, olha só, voltem-se para mim, voltem-se para o Senhor, pois, olha o pois aqui, direcionando para quem? Para aquele que é misericordioso e compassivo. Nós temos um grande sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Você precisa crer nisso, irmão. Você precisa crer e confiar nisso. Isso é ser cristão. Arrependam-se. Isaías 55, 7, que o ímpio abandone seu caminho, o homem mau, os seus pensamentos, volte-se para ele, para o Senhor. Imagine, você volta-se, aí você olha, você faz, né, o 360, aí olha, cadê? Perdi o rumo. Então você voltou-se para quê? Para onde? Para quem? Tem que ser para o Senhor. Isso é arrependimento. É um voltar-se para Cristo. Porque é Ele que nos reconecta com o Pai. Tá? Arrependimento é isso, amados. Terceira raiz. Tá vendo aí, dizendo as raízes? Achou lá? Sentindo tristeza e ódio pelos pecados. Aqui entra o segundo elemento, emocional. Olha lá, o breve catecismo diz que sentindo tristeza e ódio por seus pecados, converte-se deles para Deus. Semelhante às palavras da confissão, ódio ao pecado e autoaborrecimento. Esta é a essência, amados. A natureza substancial do arrependimento. É uma conversão do pecado com tristeza e ódio por ele. Porque não basta apenas você ter um senso intelectual sobre o pecado. Isso fere o caráter moral de Deus? Fere. E aí? Envolve sentimentos da sua parte. O livro de Thomas Watson, puritano, sobre o arrependimento, está com você, meu livro, né? Não perde esse livro não, isso é relíquia. Irmãos, ele diz lá que um dos sentimentos, além de ódio, além de tristeza, é vergonha. Já leu essa parte lá? Você sente vergonha pelo pecado. Você vai voltar a fazer isso? Uma coisa que você odeia. Esse ódio é uma palavra muito forte, né, irmãos? Ódio. Quanto ao pecado, você deve sentir ódio. O arrependimento vai te trazer isso. Por quê? Fere o teu Deus. Fere o teu Deus, o teu Salvador. A ignomínia na cruz foi justamente por causa deste pecado. Aí eu vou voltar a fazer aquilo? Não. Eu vou odiar. Eu vou me envergonhar. E a nossa confissão diz isso. Que o verdadeiro arrependimento traz o sentimento de tristeza e ódio quanto ao pecado. No caso foi a palavra autoaborrecimento, né? Ódio e autoaborrecimento. As escrituras descrevem vividamente o arrependimento como lamento, tristeza, indignação contra o pecado. Arrependimento, vergonha, humilhação, aversão a um senso de desgraça. É evidente
que um cristão verdadeiro tem sido humilhado pelo seu pecado e é, portanto, alguém que pode ser exortado e admoestado sem receios. Uma coisa que, se você deseja uma aproximação de Deus, se você deseja ter uma vida espiritual mais forte, e quando eu falo mais forte, é mais próxima de Deus, você tem que entender qual que é o peso e o dano do pecado. Você tem que orar a Deus: Deus, dê a mim o mesmo sentimento que o Senhor tem quanto aos atos pecaminosos. Se você conseguir sentir o que Deus sente quanto ao pecado, meu irmão, você vai se afastar disso, mas assim, correndo. Porque Deus odeia. O caráter santo de Deus, ele odeia, ele tem aversão ao pecado. Logo, o cristão, o eleito de Deus, quando concedido a ele o arrependimento, o que ele vai sentir? O que Deus sente. E é isso que é ter o Espírito Santo em nós. Eu sempre falo isso nas pregações, né? Você acha que você peca, que você vai contra as Escrituras, e o Espírito Santo é neutro. É uma presença nula na sua vida. A palavra diz que entristecemos o Espírito Santo. Correto? Por quê? É o sentimento que Deus tem. Então você sente isso também. Tá? Portanto, alguém que pode ser exortado de um estado sem receios, né? Essas pessoas que estão humilhadas, que estão indignadas. Por isso que o arrependimento é algo que deve ser constatado, por exemplo, nos processos disciplinares na igreja. Aí vai lá o irmão Felipe, exorta o irmãozinho, que é a função só do pastor, exortar, irmãos? Não. Preguei o seu texto que você pregou nas minhas férias, de Hebreus 3. E exortar lá em Hebreus 3, verso 12 a 15, é quando? É diariamente, todos os dias. E como que um cristão arrependido recebe a exortação? Porque eu estou sendo exortado por um fator. Qual? Pecado. Aí, qual vai ser a reação do cristão? Não, você está errado, eu não estou pecando. Isso é característico de quem está arrependido? A exortação, ela vai ser unida a esse sentimento. Qual que vai ser o resultado desse bolo aqui? Uma exortação juntamente com esse sentimento que já está no pecador. Você tem razão, meu irmão. Inclusive, eu estou envergonhado disso. Me ajude a me libertar disso. Porque eu sei que isso é totalmente danoso para a minha vida e para o meu relacionamento com Deus. A diferença. Mas você chega no irmãozinho e fala: não tô, eu fiz tudo certo. Não. Que arrependimento existe ali? E aí vem um, na falta de um vem outro irmão, na falta de outro irmão vem outro irmão, e ele lá. Não. Né, Laine? Lembra dessa cena, Laine? A Laine lembra, pergunta para ela depois. Eu falo como exemplo que ela permite, né? Ela conta para todo mundo isso. Depois você conversa com ela. Mas faltava arrependimento naquela oportunidade, irmão? Faltava a dona Rosa? Estava comigo lá? Não? Entende? Graças a Deus que esse dom veio sobre a vida dela. Depois ela me procurou e falou: pastor, perdoa, eu estava totalmente errado. Fui eu que convenci? Não. Pelo contrário, eu saí de lá ela me xingando. Mas depois Deus veio e tocou no coração dela. Estão entendendo, irmãos? O nosso convívio aqui é para ser, se realmente somos eleitos de Deus, se realmente Deus nos deu arrependimento, irmãos, para a vida, o nosso relacionamento em igreja deve ser sadio, deve ser leve. Se um errar, ele tem 2 ouvidos para ouvir. E eu tenho uma regra para comigo. Se tem 1 ou 2 pessoas falando sobre um defeito meu, o mínimo que eu vou fazer é, eu vou refletir sobre isso. No mínimo. Porque não vai vir 2 pessoas falar sobre o mesmo defeito seu e você, não, tá todo mundo errado. Você acha que o mundo gira e você é o epicentro?
Não existe isso. Claro que existe calúnias. Mas no contexto de igreja séria, de uma igreja bíblica, isso acontecer, e você incredulamente rejeitar a exortação, isso é muito sério. Zacarias 12:10, eu derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças, gratidão, e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram, quem é o ferido, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único. Chorarão por ele, aquele que transpassaram. Quem é? E lamentarão. Será que envolve tristeza, irmão? Lamentarão amargamente. Esse lamento é um lamento amargo. Por ele, como quem lamenta a perda de um filho. Palavras pesadas. Já viu uma mãe que perdeu um filho? Dói? O sentimento do pecado, quando ferimos Deus, está equiparado ao quê? Você sente isso quando peca? Está vendo, irmãos? O que devemos buscar? 2 Coríntios 7:10. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas. Que indignação. Que temor, que saudade, que preocupação. Que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Paulo dá uma pequena descrição sobre o arrependimento genuíno. Quarta raiz, esforço por uma nova obediência. Volitivo. Vontades. Ação. Aqui o catecismo utiliza as palavras com o firme propósito de esforçar-se por uma nova obediência. Esse esforço deve ser entendido à luz do texto da confissão, no terceiro parágrafo. O que diz a confissão? A nossa. Orando por perdão e pela força da graça, com propósito e esforço. Por suprimentos do Espírito, para andar diante de Deus, agradando-lhe em todas as coisas. Está pecando e não está tendo sentimento? Busque isso em Deus. Esforce-se. Leia a Bíblia, ore a Deus, esteja na igreja. Busque conselho de outros irmãos, confesse a sua culpa. E assim você será curado. O principal texto aqui pode ser Provérbios 28:13, que fala sobre o arrependimento como resultando em confissão e renúncia ao pecado. Uma busca em total dependência do Espírito Santo, um espírito de súplica. Conforme Zacarias, neste ponto destacamos a fé, que é o agente que nos lança na fonte de misericórdia. Olha o texto de Provérbios. Quem esconde seus pecados não prospera. É um miserável homem, falido, não prospera. Mas quem os confessa, quem busca isto em Deus e os abandona, encontra misericórdia. Por isso que a confissão envolve no Espírito, na dependência da graça, mas também com esforço. Zacarias 12:10, né? Eu já coloquei anteriormente. E derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de súplica. Por que ação de graças? O que você acha que é ser grato a Deus? Grato pela salvação em Cristo. Qual que é a maior expressão da nossa gratidão? Quem pode me dizer? Ser grato é só falar obrigado, Jesus. Valeu aí que você me salvou. É isso? Obediência. Obediência. Andar em novidade de vida. Essa é a maior forma de gratidão que temos que ter a Cristo. Então, um espírito de ação de graça. Você vai andar agradecido a Deus pela salvação efetuada na sua vida. E de súplicas. As súplicas nunca vão abandonar, irmãos, nossas vidas até nós morrermos. Ou até Cristo voltar. A súplica sempre estará conosco. Por quê? Porque o pecado sempre estará presente. Tá? Quarto parágrafo. Será que acaba hoje? Vai até o 5. O fruto do arrependimento.
como o arrependimento deve continuar por todo o curso de nossas vidas, em consideração ao corpo da morte e às ações do mesmo. Por isso é dever de todo homem arrepender-se de seus pecados particulares e conhecidos individualmente. Então para de pôr a culpa do seu pecado nos outros. Para de ser como Adão, Eva. E aí Eva? Foi a serpente. E aí Adão? Tá vendo? A mulher que você me deu. Individualmente, você deve buscar arrependimento em Deus. E como as pessoas gostam de ficar encontrando, mas é por causa disso. Essa situação não resolve por causa de fulano. E você, irmão? Entende? É isso que a confissão está dizendo. Que o arrependimento não é algo apenas lá no momento da salvação, mas ele continua progressivamente, através de súplicas, através de um espírito de ação de graças. Você continuamente busca em Deus. Você peca todo dia? Precisa de arrependimento todo dia? Ponto final. Tá? A maior manifestação do arrependimento é o fruto que ele produz. São os frutos que testificarão a nossa comunhão com Deus e o nosso desejo de servi-lo. A confissão do pecado é necessária. Uma pessoa que se recusa constantemente a confessar um pecado reconhecido em sua vida não é um verdadeiro penitente. O que é o fruto do arrependimento? É este espírito de ação de graças, de querer viver para a glória de Deus, conforme a novidade de vida que Cristo lhe proporcionou, acompanhado, amados, de um constante suplicar. Então a pessoa que quer batizar, o que nós temos que constatar na vida dele? Isso. Quem você era e o que você é. Fale, confesse aí. O que Cristo fez na sua vida? Como ocorreu isso? O abandono do pecado também é necessário. Vemos que a confissão de fé batista também foi cuidadosamente redigida ao falar de como arrependimento deve continuar por todo o curso de nossas vidas. Nossa confissão fala isso. Por meio disso, pelo menos 2 erros são evitados. Auto-engano, que ocorre quando alguém afirma ter se arrependido sem renunciar genuinamente ao pecado. Vem aqui, faz uma confissão linda, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, mas vira a esquina ali, continua na mesma vida. Por isso que às vezes o melhor remédio para isso é o quê? Tempo. Tempo. Não tenho pressa. Tenho, Gabi? De batizar alguém? Cadê a Gabi? Tenho pressa? Tenho. De ver a igreja cheia? Não tenho essa pretensão. Se estiver eu, minha esposa e o Felipe aqui, também tá bom. Como foi no início, né? Três pessoas aqui e fomos embora, né, Laura? Lembra no início? Porque eu quero aqui trabalhar com pessoas crentes. E mesmo assim a gente erra, hein? Mesmo assim a gente erra. Lá em Francisco Morato, só fazendo parênteses aqui, sei que o tempo é curto, eles começaram falando, né, a esposa do pastor falando com a Juliana. Chegava e já acamava como membro. Agora estão fazendo classe, no mínimo 5 meses, e mesmo assim não é garantido. Então eles estão mudando também o seu modus operandi, como aclamação de membro. Por quê? Sabe por quê? Você acha que deu problema? Muito problema. Colocar uma pessoa no nosso meio para minar a nossa comunhão, destruir os nossos relacionamentos é saudável? Então que tenha tempo. Mas demora muito, pastor. Já perdi as contas de quantas pessoas não se submeteram ao que a igreja propõe. Então eu vou lá para a presbiteriana. Vai com Deus. Vai com Deus. Quer que eu ligue para o pastor lá? Eu ligo para você. Você quer? Não tem problema nenhum. Amados, auto-engano, isso vai evitar auto-engano e vai evitar o legalismo também. Tá? Que ocorre com questionamento da legitimidade do seu arrependimento, caso ele produza algo menos que uma perfeita renúncia ao pecado. Abandonar o pecado não consiste no desempenho de uma
obediência perfeita, mas sim um genuíno propósito e esforço em direção a esse fim. Porque o legalismo pode trazer uma vestimenta, uma falsa aparência de piedade para a pessoa. Mas e o sentimento? O legalista é fácil. Tenta exortar um legalista para você ver. O que ele vai te dizer? Você vai arrumar um inimigo, né? Eu? Você é louco? Você não vê o tanto que eu oro? Estou aqui, estou fazendo isso, aquilo, outro. Eu? Aí você revisita as motivações da pessoa. Mateus 3,8. Deem fruto que mostrem o arrependimento. Aí, ó. João Batista. Mateus 7. Jesus. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro, figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos. Frutos bons. Mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Aí, ó. Marcos 1. E Cristo, vamos só analisar o texto e pensar, só meditar nesse texto. Cristo diz, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Você acha que aqui, amados, nesta oração aqui, existe uma incitação para nós analisarmos esses frutos? Você deve estabelecer juízo, então, sobre a vida das pessoas? O que você acha? Sim. Para que você não seja enganado. Nem eu. Então Cristo já deu o mapa. Cristo já deu o tutorial para nós. Olha, analisa a árvore. Tá? Marcos 1, verso 4 e 5. Assim surgiu João, batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Isso aqui é a marca do pacto da graça. Arrependimento. E não o nascimento de uma família de crente. Tá? E a ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados. Olha aqui o fruto do arrependimento. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Por isso que ele falava, deem fruto de arrependimento. Vocês querem vir aqui batizar? E aí? Deem fruto. Raça de víboras, ele falava ainda, né? Será que pregava forte João Batista? Como é que era ouvir João Batista falando, né? Ia massagear o ego? As características desse fruto, confissão e renúncia ao pecado é universal, como a santidade universal é a marca da fé salvífica. Também a renúncia universal ao pecado é um fruto do arrependimento verdadeiro. Não nos deve surpreender, então, quando a Bíblia ensina que uma das características do arrependimento verdadeiro é uma renúncia a todo pecado conhecido. Você renuncia. Isso nos mostra que não deve haver uma recusa obstinada. Oramos aqui pelo pastor Josué Melinel. Por quê? Porque os elementos que estão ali envolvidos estão se recusando obstinadamente a reconhecer a sua culpa. Aí você pergunta, mas é um contra um? É um pastor falando do outro? Não. Tem uma multidão de pessoas falando, você está errado. Impenitente de se separar de qualquer pecado conhecido. Ainda que todo pecado não seja odiado e abandonado perfeitamente, ou sem lutas recorrentes. Uma pessoa verdadeiramente arrependida confessa e renuncia. Tá? Quem faz parte aí da comissão de ética e disciplina, olha o que nós temos que observar. Se ele confessa e se ele está renunciando. Quantas vezes a pessoa fala, é verdade, pastor, mas depois continua fazendo a mesma coisa? A mesma coisa. Teve arrependimento? Não. Essa confissão e renúncia ao pecado é algo contínuo. Uma árvore que dá fruto o ano todo. Não é apenas uma experiência temporária que acontece com aqueles que passam por uma conversão dramática, mas a característica e o hábito contínuo de vida. Por quê?
enquanto permanecemos pecadores, devemos continuar nos arrependendo. Então, às vezes, você se livra de um pecado, você pensa que se livrou, aí passa anos. Já aconteceu com isso com alguém? Depois ele volta e você cai no mesmo pecado. Aí o que você tem que fazer? Confessar e renunciar de novo. Constantemente. Aí às vezes aparecem outros. Aí o que tem que fazer? Confissão e renúncia. E quando que para isso? Nunca. Até você morrer, o Cristo voltar. Tá? Essa é a nossa angústia. Por isso que Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo da morte? Tá? Salmo 119, 59 e 60. Olha só. Refleti em meus caminhos, olha o que o salmista diz, refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Arrependimento? Conversão? Voltou-se? Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer. Obedecer envolve renúncia? Claro. Sempre que eu quero obedecer a Deus, eu tenho que negar a mim mesmo. Porque minha vontade, ela é conforme a que Deus tem? Não. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Tá? Aos teus mandamentos. Portanto, ó nação Ezequiel, portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor, arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se, renúncia, livrem-se de todos os males que vocês cometeram. E busquem um coração novo, olha só, busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Um apelo. Tá? Arrependimento é reconciliação rápida, irmãos. Isso aqui é importante para a nossa vida prática na igreja, tá? Não existe um pecado tão pequeno que não mereça condenação. Porém, não há um pecado tão grande que não traga condenação sobre aqueles que verdadeiramente se arrependem. Tá? Ou seja, desta verdade aprendemos que não há sequer um pecado do qual não devamos nos entristecer e não confessá-los um a um ao Senhor. Aí você vai lá com a sua consciência, né? E você fica negociando. Ah, mas foi só um pensamentozinho. Eu nem consumei esse pecado. Aí você fica passando pano para você mesmo. Todo pecado Deus odeia. Não é porque eu falei aqui sobre classificação de pecados que significa que Deus não odeia qualquer um deles. E se Deus odeia qualquer um deles, você deve confessar e renunciar. Se você realmente é um cristão verdadeiro. Qual que é o padrão nosso, irmãos? Que Cristo estabelece? O que devemos almejar? Perfeição. Sejam perfeitos, como o Pai é perfeito. Tá? Por isso que não existe pecadinho, nem pecadão. No que tange, você confessar e renunciar a ele. Porém, temos segurança de que em todos os momentos podemos humildemente buscar ao Senhor, descansando na sua graça, perdão e amor, obtidos através da mediação e sacrifício de Cristo. E esse é o nosso consolo. Porque seja um pecado pequeno ou gigantesco, nós sabemos que Cristo é suficiente para nos perdoar dele. Tá? Não existe pecado que Cristo não possa, naquela cruz, pagar o preço no nosso lugar. Homicídio, adultério, mentirinha, pensamento, qualquer um. Aquele madeiro, aquele sacrifício é o preço. Tá? E essa é a nossa esperança. Da mesma forma, se pecarmos contra o nosso irmão ou contra a igreja de Cristo, devemos estar prontos para pessoalmente ou publicamente pedirmos perdão e confessarmos o nosso pecado. Caso sejamos procurados por um irmão que peça o nosso perdão, devemos perdoá-lo, assim como fomos perdoados, esquecendo-se de uma vez por todas da ofensa. O cristão tem essa opção. Eu vou ver se eu vou perdoar. Tem? Como é que é a oração do Pai Nosso, irmãos?
no que tange a perdão de pecados? Como que é? Assim como. Tem um assim como, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí Cristo lança uma parábola, né? De um servo que estava devendo muito. Aí o rei foi, não, eu te perdoo, pode ir embora. Porém, ele tinha uma situação semelhante. Ele tinha alguém devendo ele. E ele foi lá, colocou na prisão. Exigiu cada centavo. E depois, e aí? Ou seja, amados, a misericórdia que Cristo nos concede para perdão de pecados está para os nossos irmãos também. Então, assim, o que você recebe de Cristo, você fornece também para as pessoas. Falta de perdão é inconcebível nesta igreja. Inconcebível. Pecado gravíssimo. Por quê? Porque não é inerente de um cristão não perdoar. Não é cabível. Você não é crente. Se você não perdoa, você não é crente. Ponto final. Embasamentos bíblicos tem diversos. Tem? Diversos. Um dia você viu, pastor, me perdoa. Não vou te perdoar. Como isso, irmão? Conhece a misericórdia de Cristo? Conhece a graça? Não conhece. Nunca conheceu. Miqueias 7,18. Quem é comparável a ti, ó Deus? Que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente de sua herança. Tu que não permaneces irados para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Qual que é o sentimento de um cristão? Mateus 5, 23 e 25. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta ali, diante do altar, e aí se lembrar de que seu irmão tem algo contra você. Então veja. Lembrar que o seu irmão tem algo contra você. Deixe sua oferta ali. O que precede o culto, então? Diante do altar. E vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Você não deve nem cultuar a Deus se você está com alguma reserva mental contra o seu irmão. Não existe culto. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho. A caminho. Pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser julgado na prisão. Mateus 6,12, perdoa as nossas dívidas. Aí, você citar. Assim como. Tem no original esse assim como? Tem. Então não adianta. Tá? Perdoamos aos nossos devedores. Martinho Lutero. O primeiro ponto das 95 teses de Martinho Lutero foi: quando o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse, arrependam-se, Mateus 4,17, ele queria que toda a vida dos crentes fosse de arrependimento. E se eu sou arrependido, se eu recebi isso de Deus, eu também perdoo os meus irmãos. Tá? Arrependimento diário, isso já abordamos, tá? Depois você veja. E o último parágrafo, tá? Tal é a provisão de Deus, que Deus tem feito por Cristo, no pacto da graça. Você percebe que a nossa confissão, tudo ela vai linkar com a teologia bíblica pactual? Para a preservação dos crentes, para a salvação. Que embora não haja pecado tão pequeno e não mereça condenação, contudo, não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre aqueles que verdadeiramente se arrependem. O que torna necessária a constante pregação sobre o arrependimento. Aqui é curto, tá? Aliança pactual, irmãos. Esta vida contínua de arrependimento é a disposição que Deus fez através de Cristo no pacto da graça. O que isso significa? Se eu estou inserido num pacto da graça, vamos lá, o que João Batista exigiu das pessoas? Fruto do arrependimento. Para perdão dos pecados. Né? Batismo de arrependimento para perdão de pecados. Então, fé e arrependimento. Tá? Então, estar nesse pacto está também para você ser uma pessoa arrependida, que tem fé em Cristo Jesus.
Deus projetou e ordenou que a vida cristã fosse uma vida de arrependimento e renovação para a salvação. É assim que Deus nos mantém para si mesmos em Cristo. Então, quando o assunto é preservação, como que Deus nos preserva? Através do arrependimento. Como é que você não debanda logo com os seus pecados? Porque Deus te concedeu arrependimento. Tá? É o meio pelo qual os eleitos não perdem a fé e não perecem seus pecados. Por fim, a confissão aponta que mesmo o menor pecado merece condenação, mas também não há pecado grande que lhes traga condenação aos que se arrependam. Tal é a graça de Deus que seu perdão e graça são tão inacreditáveis e amplos que ele perdoará todos os pecados imagináveis se nos arrependermos, se nos voltarmos para ele pela fé em Cristo. Portanto, isso torna necessária a pregação constante do arrependimento, pelo qual as pessoas são lembradas de que Deus está disposto a perdoar todo e qualquer pecado cometido por eles que se voltam para Deus em arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Tá? 1 João 1, 8 a 10, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, ou seja, amados, neste pacto, nesta aliança, existe alguém que nos perdoa. Pecamos? Sim. Estamos numa condição miserável? Sim. Mas, porém, nós temos alguém que nos justifica. Tá? É isso que você precisa entender. Um arrependimento que preserva. E a confissão diz que é uma disposição feita para os crentes no pacto da graça, que é o arrependimento. E destina-se à preservação dos crentes até a salvação. É assim que você vai ser preservado. Em arrependimento. O arrependimento é um dom que Deus deu ao seu povo. Não só no início da sua jornada, mas Ele fornece fé e arrependimento ao seu povo diariamente. O arrependimento é necessário para a nossa preservação como crentes. Deus nos deu arrependimento para que possamos ser restaurados a uma relação amorosa e harmoniosa com Ele. Tá? E nos púlpitos, tem que ter essa pregação de arrependimento? Constante? Então vai ter que tocar no assunto do pecado constantemente? E junto com isso, Cristo. Se os pregadores aqui, amados, pregarem o sermão e não falarem do pecado e não apontarem para Cristo, não houve sermão. Não houve sermão. Tá? Então aqui eu vou falar sobre a necessidade do arrependimento nos púlpitos. Enfim.